Fala galera, eu sou o Maurício Ricardo e hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vou contar para vocês como surgiu a família mais querida do charges.com.br, que agora está bombando no canal do YouTube, que é a família Bezerra e a série Só Levando. Bom, eu fui um dos primeiros criadores de conteúdo da internet, um dos primeiros a trabalhar com animação digital na internet no Brasil. E eu fazia um grande sucesso em 2004, quando muita gente começou a me perguntar por que eu não fazia um projeto para televisão, por que eu não fazia desenhos mais longos. A internet naquela época, vale lembrar, era muito lenta, você tinha que assistir em flash, aqueles videozinhos que demoravam para carregar. E a televisão parecia para todo mundo ser o caminho natural, a evolução natural. De fato, eu fui chamado pela Globo já bem no início para fazer coisas, né? E nessa época, em 2004, por aí, eu fazia a minha primeira participação no programa Big Brother Brasil. Foi quando eu pensei, bom, agora é a hora talvez de eu fazer um projeto para a TV. O problema é que a internet estava muito legal para mim, eu estava ganhando uma grana muito boa com a internet, eu não tinha razão nenhuma para perder o foco daquilo que eu achava que era o futuro e o tempo mostrou que eu não estava errado. Então eu resolvi fazer o Só Levando fora da rotina do estúdio. Eu chamei o Fernando Duarte, que era meu assistente na época, e falei, Fernando, é o seguinte, eu vou desenvolver um projeto, eu vou criar os personagens e você vai animar para mim isso fora, você vai ser o diretor de arte desse primeiro episódio, desse piloto, para a gente poder tentar formatar alguma coisa para a TV. Para ficar com um ar ainda mais profissional, eu que sempre fiz toda a parte de sonorização, procurei um estúdio local, a Voz da América. Então o Léo, que é o dono do estúdio, me deu o maior apoio e quis entrar na empreitada comigo. Eu compus o tema de abertura, chamei meu amigo Neto Fogg, que mais tarde formaria comigo a banda Os Seminovos, para cantar, para não ficar a minha voz em tudo, já que eu faço todas as vozes dos personagens de Só Levando, e assim saiu o piloto do Só Levando. O conceito do Só Levando tem muito a ver com aquela época específica. Eu fiquei muito impactado pelo filme Cidade de Deus, porque o filme Cidade de Deus mostrou pela primeira vez a pobreza do país, mostrou o lado negativo do país, sem aquela coisa do coitadismo, né? O que mostrou foi uma comunidade onde os valores são outros porque as leis são outras, as leis não chegam lá em cima. O que o Cidade de Deus mostrou na época para o Brasil, hoje está muito comum você ver esse debate aberto, mas foi uma revolução tanto no cinema quanto na vida cultural brasileira, foi que quando você está numa comunidade de risco e você tem lá em cima o crime organizado, as milícias, e o governo não chega te oferecendo o mínimo, a infraestrutura e tudo, você cria todo um conjunto de valores de sobrevivência mesmo, é quase que um estado de guerra constante. E me encantava e ainda me encanta saber que é muito difícil você determinar de forma cartesiana o bem e o mal num lugar desse, porque ninguém sabe a pressão que sofre, o que é necessário para colocar pão na mesa. Veja bem que hora nenhuma eu estou falando aqui de apologia ao crime, pelo amor de Deus, que esses tempos andam tão difíceis, mas eu quis mostrar que sim, é possível surgir famílias aparentemente disfuncionais, mas que dentro daquele ecossistema que eles desenvolveram, sobrevivem muito bem. E foi assim que eu cheguei à família Bezerra. A família Bezerra tem o Bezerra, José Bezerra, que não é um cara mais honesto do mundo, mas é um cara amoroso, que gosta da família e que tem muito orgulho da filha mais velha. Todo o fracasso da vida dele ele projeta em cima da vida da filha mais velha, que ele pensa que faz medicina, mas na verdade não faz medicina. Você encontra Suellens em todas as faculdades do Brasil. É muito comum meninas que se prostituem por um período de tempo até se formarem. Algumas acabam nem fazendo a faculdade, porque acham que aquele dinheiro está muito bom e está entrando muita grana e ia perder tempo fazendo faculdade, aí deixa esse projeto para mais tarde. Eu colocaria a Suellen nessa categoria. Talvez seja uma menina que ela tem projetos para o futuro, mas que nesse momento ela ganha mais dinheiro se prostituindo, então ela é prostituta. Mas para não ter o estigma na comunidade, ela mente para as pessoas que faz medicina, então ela sai. Naquela época em que eu criei o Só Levando, em 2004, eram muito comuns as clínicas de massagem que disfarçavam bordéis, né? Tanto que os massoterapeutas protestavam muito por essa confusão de clínica de massagem que havia na época. Hoje a coisa é mais escancarada. Então aquele jalequinho da Suellen e tudo, e essa coisa de ela trabalhar numa clínica, né, que você encontra no Só Levando, era uma realidade da época. A Suellen é uma prostituta e é uma excelente menina no sentido de que ela pensa muito na família, que ela ajuda financeiramente a casa e tal. Mais uma vez, e você vai ver isso em todos os personagens, não é apologia do certo ou do errado. É mostrar que existe mesmo uma dualidade, uma coisa dúbia, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, o que se faz não é totalmente errado e nem condenável, é só uma questão de ponto de vista, de ângulo, ou de estar na pele daquela pessoa para saber o que ela está vivendo.
Johann. Johann é um menino filho de um casal de traficantes alemães, criado pelo Bezerra como se fosse filho dele, mas o Johann tem uma identificação muito grande com a cultura afro. Os seus melhores amigos, o Juke e o Box, são negros, e ele acha que ele tem sangue negro nas veias. Foi a minha maneira de discutir a questão racial de um ponto de vista positivo. Naquela época isso era muito revolucionário, hoje nem tanto. Mas um menininho louro de olho azul falar meu sonho é ser negro, eu quero ser negro, em 2004 era uma coisa bacana. Eu acredito em afirmação positiva, eu acredito que existe racismo no Brasil, apesar desse crescente movimento de dizer que não, que nós somos uma democracia racial, para mim isso é balela. E o Johann é isso, é um menino muito criativo, ele é um rapper, ele sonha em ser negro, ele sonha em fazer sucesso na música e ele está ali como uma homenagem às raízes culturais africanas que nós temos no Brasil. Bernadette. A Bernadette não está nem aí, ela é aquela personagem periférica, ela deixou meio que o controle da casa por conta do Bezerra e da Suelen, né? Fez o Johann ter que amadurecer muito cedo, porque ela quase nunca está presente. Na época, quando eu a concebi, eu pensei só num personagem que não ficasse muito em casa, para toda vez que ela chegasse, ela pudesse trazer algum elemento novo, né? Isso tem funcionado em algumas vezes, e às vezes ela fica meio perdida na trama mesmo, mas não deixa de ser uma personagem muito divertida, como as outras. Eu gosto muito da Bernadette, acho muito legal. Autoridade. Autoridade, quando eu concebi o Só Levando, não pensei que ia ter o coisa ruim, chefe do tráfico, nem o berinjela, nem nada disso. Eu pensei que quem ia controlar ali a paz, a ordem ali, seria uma milícia, e que a autoridade da milícia seria o Autoridade com O, né? Que a gente não fala o nome dele, mas que está ali tomando conta, né? Mantendo a ordem dentro das regras da vida naquela comunidade, que não são as leis que a gente segue aqui do lado de fora. Mais tarde eu achei que o personagem estava muito fraco, coisa ruim. Apareceu meio que por acidente na temporada 2, que eu acabei de colocar no ar ontem, e eu falei, pô, é legal isso aí. E depois eu envolvi o Berinjela com a questão da paternidade do Johann e a sua vontade, seu sonho de ser filho de negros e não de alemães. E a Autoridade acabou sendo meio que um capanga do coisa ruim, mas não era assim inicialmente. Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos capítulos. Dona Geralda. Dona Geralda tem duas funções na série. Primeira é dar um bordão, né? Aquele humor de bordão. Não contavam com a minha astúcia, sei lá, tem tantos bordões. Ah, se ela me desse bola, foi sem querer querendo, sei lá. Bom, tadinha da Dona Geralda é o bordão do Só Levando, e a Dona Geralda tá ali para simbolizar aquele personagem anônimo que sempre se dá mal. E isso acontece, isso existe, né? Aquela pessoa que você olha e fala, putz, parece que tudo de ruim acontece na vida daquela pessoa. A Dona Geralda simboliza isso e ao mesmo tempo é só um personagem bordão. Consuelo também surgiu mais tarde, surgiu por acidente. Eu falei, pô, que personagem legal. Porque ele trata da questão de gênero sem muito mimimi, sem muito drama, sem nada. Como em tudo no Só Levando, não faz apologia e também não fica fazendo humor gratuito só para aproveitar o estereótipo. Na verdade, o que ele faz é registrar o que acontece nesse país. Como a série veio parar na internet? Bom, eu fiz um piloto, né? Como eu falei lá no início, eu desenvolvi o piloto com o Fernando, um piloto de 11 minutos e pouco. Distribuí para algumas pessoas e na época a verdade é que acharam um projeto muito ousado para televisão. Eu mostrei para o Boninho lá na Globo, mas realmente não cabia em lugar nenhum. Eu bati mais em algumas portas, todas acharam um projeto ousado demais ou mal feito demais, eu não sabia exatamente o que, né? Embora South Park fosse uma coisa naquele início bem tosca, inclusive com uma pessoa só fazendo várias vozes, que é o que acontece comigo no Só Levando. Então, sei lá, cerca de 2 anos depois, lá para 2006, eu desisti de apresentar aquilo para TV, eu realmente estava muito bombado na internet, falei, quer saber? Vou picar isso aqui em 10 capítulos, vou garantir 10 dias de férias para mim, que eu precisava muito, e para minha equipe também, e foi o que eu fiz, eu peguei aquele piloto, em vez de exibi-lo em 11 minutos, eu exibi em 10 capítulos de 1 minuto e qualquer coisa. E foi pro ar. Não foi uma unanimidade na época, muita gente reclamou porque queria ver as charges de cotidiano, porque não teve Toby, não teve Spin Fimose, aquela coisa toda. Mas muita gente gostou, o que me deu gás para fazer outras e outras temporadas, e Só Levando acabou sendo aquele material gelado que eu preparava com antecedência no estúdio junto com a galera para poder todos nós saímos de férias. É isso que virou o Só Levando. Então, toda vez que eu precisava de férias criativas, eu fazia um roteiro mais extenso, em vez de criar um roteiro por dia, que é muito complicado, procurar o assunto do dia, e o Só Levando ia para o ar cobrindo férias. Eis que, em 2017, vem esse novo desafio na minha vida, que é eu precisava ir para o YouTube. Eu vinha cobrando do meu parceiro UOL ir para o YouTube, porque a plataforma já tinha se tornado estándar de produção de vídeo, ninguém estava bombando e viralizando coisas fora do YouTube, e a pirataria estava descontrolada, como ainda está, com, sei lá, milhares e milhares e milhares de posts meus piratas. Eu não quero te doar, eu quero monetizar através daquele sistema chamado
Content ID, que me é negado, mas eu vou continuar tentando. E quando eu vim para o YouTube, nessa nova configuração que tem a plataforma, que eu peguei lá um canal pirata que tinha 700 uploads de vídeos meus em Full HD, com 50 mil inscritos, eu falei, cara, deixa eu entender isso aqui. E vi que o YouTube estava dando muita importância para vídeos longos. Aquilo estava ajudando muito a dar engajamento, visibilidade, enfim, aquilo ia fazer o canal crescer mais rápido. Nessa hora eu me lembrei do Só Levando e fiz o caminho contrário. Todos aqueles que eram episódios que eu lancei aos pouquinhos, eu juntei e fiz como se fosse capítulos únicos, com 12, até 20, 22 minutos cada. E foi um sucesso estrondoso. Hoje o vídeo mais assistido do canal é o Só Levando 1. E quando entra um Só Levando no ar, esses compridos, o número que eu tenho de views por dia, nesse dia, é gigantesco. Ou seja, finalmente eu acho que o Brasil estava preparado para o Só Levando e eu tenho a sorte de poder estar aqui fazendo para vocês ainda. Claro que o nosso sistema de produção não me permite fazer capítulos longos com frequência, então já tem algumas temporadas, as mais recentes, que já foram concebidas esse ano, que eu tenho lançado em capítulos curtos e depois tenho reunido com uma ou duas cenas inéditas para poder fazer esse vídeo mais longo. Então você pode ver aos pedacinhos e depois assistir tudo inteiro. Foi o caso do Bem Dotadinha, foi o caso do Fria é Apelido e outros episódios que a gente for lançando no YouTube ao longo desse ano. Não é nada fácil fazer aquele monte de vozes. Eu uso o computador para mexer no pitch, ou seja, para fazer a voz ficar mais grossa ou mais fina. É óbvio que eu não vou conseguir fazer a voz do Coisa Ruim, porque eu baixo 4 tons no computador. Eu simplesmente falo e baixo 4 tons. Para fazer a Suelen e a Bernadette também, eu faço uma voz mais aguda e subo o pitch. O mesmo com o Johan. E o resto é maneirismo que você faz aqui mesmo, né? O Bezerra fala mais ou menos assim, entendeu? A Dona Geralda, eu gritei uma única vez, subi o tom, e aquele grito da Dona Geralda é o mesmo até hoje, eu só dou Ctrl+C, Ctrl+V, porque é o gritinho da Dona Geralda. Bom, em resumo é isso, né? Eu peço desculpas para vocês por eventuais falhas de qualidade no Só Levando, principalmente nos mais antigos, porque a gente estava ainda aprendendo a fazer e porque o nosso estúdio não tem capacidade para produzir em grande escala. A gente consegue fazer 1 minuto por dia, 1 minuto e pouco, né? Mas agora que eu tenho vários episódios, que já dá para se falar em temporada, eu estudo a possibilidade de formatar isso num único tamanho, unificando, aumentando, diminuindo, enfim, para poder levar e oferecer isso, sei lá, para um Netflix, para uma TV por assinatura, coisa que eu ainda não consegui porque eu não tenho os contatos necessários, não estou em nenhuma network grande e porque eu já percebi que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, é crescer no YouTube para poder ser relevante. Lamentavelmente, apesar de eu estar nesse trabalho, nessa luta desde 2000, essa época que eu fiquei fora do YouTube, eu tive que voltar e provar para todo mundo a capacidade do meu estúdio, a minha capacidade de criação, a capacidade desse trabalho. Um monte de gente que já curtiu o site nos reencontrou aqui através do canal do YouTube. Estamos crescendo num ritmo muito grande, o número de visualizações está gigante, perto de muitos youtubers famosos, e eu devo isso tudo a vocês. Então, eu tenho certeza que com o apoio de vocês, com vocês dando like, curtindo, a gente vai em frente e vai muito mais longe. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado por esse renascimento do Só Levando, que a gente deve a vocês. Eu tinha desistido praticamente da série quando eu vim para o YouTube, e aqui ver o sucesso que ela está fazendo me deixa muito feliz. Valeu, espero que eu tenha respondido todas as perguntas, se não, pode deixar registrado aí que eu vou tentar responder. Eu espero que você curta esse vídeo, comente aí embaixo, inscreva-se no canal e assista muito Só Levando, que a gente já tem bastante coisa aí para você ver. Valeu, obrigado.